A gente vai começar mostrando mais um ótimo resultado de um atleta aqui de Rio do Sul que já estamos acostumados a ver se destacando, né? A conquista foi em uma disputa nacional. Foi com o para-atleta da FMD de Rio do Sul, Bruno Becker da Silva. Em preparação para o Campeonato Mundial de Natação, ele competiu no fim de semana nas disputas do Open Nacional de Natação. O evento reuniu mais de 250 atletas e foi realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Foram 2 medalhas conquistadas pelo Bruno nas classes baixas. Nos 50 metros nado peito, o atleta ficou com a medalha de ouro. Já nos 50 metros nado livre, foi a de prata, melhorando suas marcas da temporada. O nadador utilizou a competição como preparação para o Campeonato Mundial, que acontece na Inglaterra em julho e agosto. A convocação da seleção brasileira acontece no fim desse mês. Boa sorte para o Bruno, né? E seguimos com o atleta de Rio do Sul se destacando por aí. Esse foi fora do país em uma importante competição internacional no atletismo. O velocista rio-sulense Vinícius de Brito venceu no final de semana a prova dos 400 metros com barreira do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20. A competição foi realizada em Bogotá, na Colômbia. Além da primeira medalha dourada na categoria, o atleta alcançou sua melhor marca da carreira, completando a prova em 51 segundos e 9 milésimos. Esse foi o primeiro ano do atleta competindo na categoria Sub-20, já que ele ainda oficialmente compete na Sub-18, como destaca o treinador Jefferson Bagatoli. Além da medalha em sua prova, Vinícius integrou a equipe do revezamento 4x400 e também venceu a prova ao lado de seus colegas de seleção brasileira. Outro rio-sulense na competição foi Gabriel Manarim, no salto triplo, que terminou com a 8ª colocação. Com os resultados, os atletas rio-sulenses ajudaram a seleção brasileira a manter a hegemonia da competição continental. O grupo somou 44 medalhas, 15 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze, e assim ficou com o título geral do campeonato. O país anfitrião foi o segundo e a Argentina ficou em terceiro. E seguimos falando de resultados do final de semana. Enquanto esses atletas aí se destacaram em disputas de atletismo e natação, teve equipes competindo também em outras modalidades. Uma dessas disputas aconteceu aqui mesmo, em Rio do Sul. Era um estadual em um esporte no qual a cidade costuma ter ótimas atuações. Rio do Sul recebeu no fim de semana mais de 120 atiradores de todo o estado para a disputa da 4ª etapa do Campeonato Catarinense de Tiro de Armas Curtas. O evento foi realizado no Clube de Caça e Tiro Dias Velho. A equipe rio-sulense venceu 3 provas por equipe: pistola de ar, fogo central e pistola de 50 metros. Com isso, permanece na primeira colocação nas provas de pistola a 50 metros e segundo no fogo central e pistola de ar. A equipe do Bolão 23 masculino de Rio do Sul disputou a Copa 16 de abril e foi 3ª colocada. O evento, realizado em Itaiópolis, serviu de preparação para o Campeonato Catarinense da Série Ouro, que acontece em setembro. Na primeira fase, a equipe rio-sulense venceu os 3 jogos contra Agrolândia, Canoinhas e Mafra. Na final, diante das equipes de Pomerode, Blumenau, Agrolândia e Canoinhas, conseguiu fazer a 3ª melhor produção. A equipe sub-15 de vôlei feminino da cidade participou da primeira etapa da Copa do Leite. As partidas foram disputadas em Presidente Getúlio, com as rio-sulenses perdendo os 3 duelos. Com esses resultados, a equipe disputa a 3ª colocação da categoria em junho contra a Presidente Getúlio. Já a equipe sub-17 de vôlei masculino participou da abertura da Liga Serrana. O evento foi realizado em Lages com a participação de 8 equipes. Na primeira fase, os comandados de Roberto Mafri venceram 2 duelos e foram derrotados em um deles. Na semifinal, a equipe acabou derrotada e depois venceu a disputa pelo 3º lugar. E vamos falar agora de futebol. No próximo domingo, você sabe, tem a estreia do Santa Catarina na Série B do Campeonato Catarinense. Vai ser às 3h da tarde no Estádio Municipal contra Caçador. Mas esse não vai ser o único jogo de futebol do dia aqui em Rio do Sul. De manhã começam as eliminatórias do Campeonato Municipal. Você confere agora os últimos resultados da primeira fase. Pela primeira divisão do campeonato, nessa 5ª rodada, o Maranhense venceu o Sema por 2-1. O Andradina venceu por 3-1 o Avante.
O Corinthians rio-sulense acabou goleado 11-0 pelo Parazão. O Esperança venceu o Sporting pelo placar de 4-0. O União Rio-Sulense perdeu por 3-0 para o Milan. E o Guarani também foi derrotado, 3-2 para a equipe Alagoanos. Já na segunda divisão, o Master perdeu para o Golden Boys por 5-1. O Amazonas venceu a Portuguesa pelo placar de 4-0. 5-0 foi o placar da vitória do Sacanas FC contra o União da Barra. E o Atlético Rio-Sulense foi derrotado por 3-2 pela equipe do Bom Sucesso. E falando agora de futsal, a equipe sub-17 de Rio do Sul venceu seu primeiro jogo no Campeonato Catarinense da categoria. Foi de goleada em casa por 9-1 sobre Balneário Camboriú. Com esses pontos, a equipe está agora no grupo que garante vaga para a segunda fase da competição. Já o time adulto da cidade voltou a vencer pelo Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Foi na sexta-feira, aqui em Rio do Sul, no duelo com a equipe de Capinzal. Jogos abertos, né? Foi Rio do Sul que abriu o placar com esse gol aí de Zinho. No passe de Rafinha, o estreante da noite, Rato, anotou o segundo gol rio-sulense na partida. Rio do Sul teve a chance de fazer o terceiro depois de recuperar a bola nesse lance, mas o goleiro defendeu e no rebote saiu a jogada do gol de Daniel, descontando para Capinzal. Ainda no primeiro tempo, Duda chutou de fora da área e marcou o terceiro dos donos da casa. Após cobrança de escanteio, saiu esse golaço do visitante. Mas nem deu tempo de comemorar. Na saída de bola, depois do gol, Henrique chutou dali mesmo e anotou o quarto de Rio do Sul. Já no segundo tempo, Rafinha fez o passe, Carlinhos tentou o chute, o goleiro defendeu, mas ele mesmo aproveitou o rebote de cabeça e fez o quinto. No finalzinho, Iago, na jogada ensaiada de falta, fez ainda o terceiro de Capinzal, mas ficou nisso. Vitória rio-sulense por 5-3. Com esse resultado da sétima rodada, Rio do Sul reencontra o caminho da vitória depois de 3 resultados consecutivos adversos. Com o campeonato muito equilibrado, esses 3 pontos já levaram Rio do Sul para a 4ª colocação na tabela. O próximo compromisso do grupo vai ser já no sábado, dia 27. O duelo fora de casa é contra a equipe de Xaxim, que nesse momento está 1 ponto atrás dos rio-sulenses na classificação. Aí, né? Parabéns para Rio do Sul conseguindo reencontrar a vitória. Eu estava lá assistindo o jogo, aliás, um jogão, né? A gente está sempre parabenizando a equipe do nosso futsal, porque é um campeonato muito difícil e se sai muito bem, tanto que é o atual campeão aí da primeira divisão do estado, né? Então vale a pena, a gente sempre reforça isso, comparecendo no ginásio. A torcida fez uma grande diferença, o ginásio estava bem cheio já nesse final de semana e foi muito importante para a equipe de Rio do Sul, né?